Olá, Mente Fit! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais uma semana abençoada, maravilhosa. Que bom estar aqui com vocês. E hoje o dia é muito especial, é dia do fisioterapeuta. Eu já quero aproveitar e deixar um abraço para os meus colegas de profissão, pela linda missão de proporcionar aos nossos pacientes, independência funcional, a trazer de volta a dignidade de viver com saúde e qualidade de vida. Só um profissional sabe como alguns pacientes chegam em nossas mãos, mas com amor e dedicação, a vida é restaurada novamente. Então, parabéns e sucesso a todos! E vamos ao tema da live hoje, que quem já se sentiu usado, enganado ou controlado emocionalmente. Esse é o medo da manipulação. Esse medo é muito mais comum do que parece e ele é uma característica do perfil alto risco, o perfil comportamental alto risco. Você já se percebeu desconfiado demais? Tentando controlar tudo? Ou evitando se abrir emocionalmente porque tem medo de se machucar? Eduardo, seja bem-vindo. Então fica comigo aqui até o final, que essa live vai te ajudar a entender de onde vem esse medo e como começar a se libertar dele. E vamos juntos ressignificar esse medo, e transformar em poder emocional. Que tudo está em nossas mãos. Quando falamos em manipulação, estamos falando de invasão emocional. Alguém impõe a própria vontade sobre o outro, muitas vezes de forma sutil, usando culpa, medo, chantagem ou afeto condicionado. Sabe aquela chantagem emocional que às vezes a pessoa chega até você assim, que você já fala, não vem não, isso é chantagem emocional. Já aconteceu com você? Você percebeu que você está com chantagem emocional para cima de mim. Vânia Arquiteto, seja bem-vindo. E tem muito isso, tudo na condição. Faça isso que eu te dou aquilo. Já aconteceu isso com você? Já fizeram isso com você? E a pessoa fica ali, O medo, aquele medo de ser manipulada, e a maioria das vezes acaba manipulando os outros. Como defesa, já chega nos ambientes assim, já olhando tudo, por onde que vai começar a dominar o ambiente. E esse é bem característica do perfil comportamental alto risco. Mas o ponto é, quem já foi manipulado, em geral, aprendeu desde cedo que o amor vinha com condições. Se eu fizer o que esperam de mim, eu sou aceito. Se eu discordar, eu sou punido ou rejeitado. Você já se sentiu assim? Já se sentiu na obrigação de ter que fazer algo para se sentir aceito? Que está agradando a outra pessoa? Às vezes não era nem tua vontade fazer isso, não, mas eu preciso fazer isso. Porque senão não vão me aceitar. Que isso é uma insegurança, na verdade, E é muito... Quem tem medo da manipulação, geralmente faz esse tipo de coisa. Então, isso deixa uma marca profunda e a mente passa a associar o amor com perigo. É muito difícil até com questão de relacionamentos. Às vezes a pessoa não se permite alguém chegar próximo, não permite ser amada por alguém por medo de ser manipulada. Não, essa pessoa já vai chegar e já vai querer mandar em mim. Então já fica meio arredia. Então é bem difícil o relacionamento também, quando a pessoa está assim nessa dor, Que o medo de manipulação já é a dor do alto risco. E se isso não é resolvido, ele vai acabar sempre associando a qualquer um que se aproximar ou em qualquer situação
já vai sentir que está sendo manipulado, ele já vai começar a se esquivar. Faz sentido para vocês? Alguém já sentiu isso? Você consegue se lembrar de alguma situação em que percebeu que precisava agradar para não perder alguém? Ou por medo de perder alguém, por exemplo, assim, ou eu tenho que fazer isso, porque senão a pessoa não vai me aceitar. Então, quando o cérebro vive sob manipulação, ele desenvolve um mecanismo de sobrevivência, o controle. Então, a pessoa ela começa a viver em alerta. E isso gera estresse, ansiedade, insônia, um monte de coisa, né? Não preciso nem falar sobre isso. Então, ela tenta prever o que os outros vão fazer. Analisa cada gesto, cada tom de voz. Será que a pessoa está se alterando comigo? Né? Será que essa pessoa está brava comigo? Então, está sempre em alerta. Sente dificuldade em confiar e teme depender emocionalmente. Então, esse é o perfil comportamental do alto risco. Então, pessoas extremamente inteligentes emocionalmente, mas exaustas internamente. Porque não tem aquela segurança em si mesmo. Tipo, ela não se sente o suficiente, a pessoa em si, o caráter dela em si, não se sente autossuficiente para ser amada, para ser aceita entre as pessoas. Aí por isso vem sempre a questão às vezes pai ou mãe, com as crianças, né? Se você comer tudo, eu vou te dar um doce. Se você me der um abraço, eu vou te dar uma bala. Se você, sabe? Então, sempre com condições. E a criança cresce desta forma. E por isso que fica com a dor, com essa dor, o medo da manipulação. Então, fica sempre de vigia, né? Sempre vigilante aonde vai, por onde passa, sempre aquela desconfiança. Você conhece alguém assim? Ou sente que de alguma forma isso já aconteceu com você? O problema é que o medo da manipulação lhe gera o que a gente chama de prisão do controle. A pessoa acredita que está se protegendo, mas na verdade está reforçando a ferida. Cada vez vai se machucando mais. Cada vez vai se fechando mais. Então, quanto mais tenta evitar ser manipulada, mais se distancia, mais desconfia e mais se fecha. E o resultado é solidão, ansiedade e hiperalerta. Está fazendo sentido? Então, toda a dor emocional, de uma certa forma, porque às vezes fala assim, não sei por que a pessoa é tão ansiosa, não sei por que a pessoa tem as crises de ansiedade, e vem isso também, esse perfil também já vem lá da infância. Se é uma dor que não foi resolvida lá na infância, ela vai trazer hoje. Então, quando o inconsciente associa aquela situação, aquela comparação com algo, ele vai dizer, opa, perigo. E o que é o perigo? Descarga de adrenalina, luta ou fuga. Né? A pessoa se sentir amada, não, esse amor pode ser perigo. Então, nem sempre associa como algo bom, mesmo que seja bom. Mas ela não consegue associar como algo bom. E, às vezes não se sente merecedora daquilo, né? Mas sem eu dar algo em troca, como que alguém vai me amar? Vai gostar de mim? Vai me aceitar? E daí fica nesse ciclo. Será que ao tentar se proteger da manipulação, você não está impedindo novas conexões saudáveis?
de acontecer. E muitas vezes acontece isso. A pessoa acaba se impedindo de novas conexões. Siltesk, seja bem-vinda. E para curar esse medo, o primeiro passo é reconhecer que ele é legítimo. Enfrentá-lo. Então você não está errado por ter medo. Esse medo é uma resposta de proteção do seu inconsciente. Mas ele só deixa de comandar a sua vida quando você começa a voltar para o centro. Ou seja, o autoconhecimento, uma conexão ali consigo mesmo, a respiração, a meditação, tudo isso ajuda a se reconectar novamente. É aquela mesma questão, né? O amor próprio. Então, a pessoa que se ama, ela não precisa convencer ninguém para ser aceita. Ela se sente aceita, se sente amada. Confiar no seu discernimento. Aprender a dizer não sem culpa. Você não precisa dizer sim para ser aceito. Muitas vezes a gente diz sim para ser aceito. Nossa, mas se eu disser não, o que vai pensar de mim? Eu não sei agora o nome da pessoa, mas eu vi algum tempinho atrás, não lembro o nome, mas a hora que eu achar eu comento. Para você avaliar. Se dizer sim vai te prejudicar, então é não. Mas se o seu sim não vai te prejudicar, então sim, diga sim. Então, é uma forma de avaliar se realmente, né? Porque às vezes a gente fica sempre dizendo sim. Não quando a pessoa, né, às vezes precisa de uma ajuda, alguma coisa que você realmente percebe que essa pessoa está mesmo precisando de ajuda. Mas você sempre está sempre ali pronto, predisposto para essa pessoa, você se torna escravo. E você dizer não, também você está dizendo sim para você. Vai ter mais tempo para você cuidar das suas coisas, cuidar de você, do que realmente é importante. Porque senão, se você disser sempre sim, está sempre em função do outro. Não é verdade? Então a gente tem que observar muito isso, até que ponto o nosso sim está ajudando o outro e a nós também. Porque também muito sim para o outro estamos prejudicando o outro. Nós e o outro. Então é muito importante a gente ter esse discernimento do sim. Entender que é possível ter limites firmes sem levantar muros. O poder verdadeiro não está em se proteger de tudo, mas em reconhecer quando o medo ainda está no comando. E tirar ele do comando, né? E escolher mudar isso. Não permitir que esse medo continue no comando. Porque daí vai ficar naquele ciclo, né? Estresse, ansiedade, insônia e sempre hiper alerta ali, né? Vê um grupinho ali, será que estão falando de mim? Olhou para você ali e riu, meu Senhor. Estão falando de mim. E o que estão falando de mim? Né? E enquanto isso, e às vezes não tem nada a ver, olhou ali, né, automático, não é nada a ver, e a gente acaba criando um monstro. Que a ansiedade faz a gente criar monstros. Quando você cura a ferida da manipulação, você recupera algo precioso, a liberdade de quem você é. E você fica sem medo de perder alguém. Você perde o medo de perder as pessoas. A partir do momento em que você se conhece
e confia em si, ninguém mais tem poder de te manipular. Aquilo que eu falei, o autoconhecimento, né? O autocuidado, o amor próprio. Porque o amor deixa de ser uma negociação e passa a ser uma escolha consciente. Para quem chegou há pouco, eu estou falando do perfil comportamental alto risco, que eu tenho medo da manipulação. Está fazendo sentido? Verdade, exatamente. Quem está chegando, sejam todos bem-vindos. Então, se você conhece alguém que suspeita de tudo, que você sente que é manipuladora, ou tem medo da manipulação, compartilha essa live, né? Curta, compartilha, para a pessoa sair desse sofrimento. Que ela não precisa dar nada em troca para ser amada. Que ela consiga se sentir amada por ser quem é. Pela pessoa em si. Não precisa viver à base de trocas. E o que o medo da manipulação está te impedindo de viver hoje? Porque ele bloqueia muitas portas. Então, se gostou, curta, compartilha, né? Compartilha com uma pessoa que está sofrendo, se sente manipulada, né? E me siga aqui no @ClaudetteVanin e também se inscreva lá no YouTube para acompanhar os conteúdos lá também, tá bom? Amanhã eu volto com a dor da humilhação. Vou falar do perfil pesado amanhã. Deus abençoe cada um de vocês. Até amanhã, às 19h07. Tchau, tchau!